Olá, como vai você? Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouco a respeito de lavar a louça. Mas antes disso, eu acho importante eu falar a respeito desses brinquinhos aqui que eu tô usando e também dessa camiseta, que foi uma camiseta que eu me surpreendi em ter conseguido usar. Eu experimentei ela, a mãe do Rafa me deu e disse: tenta usar, ela é listradinha, com preto, talvez tu se sinta bem. E eu tenho algumas roupas listradas com listrinhas mais. São roupas mais escuras e com listras mais curtinhas, assim, mais fininhas, que são. Que eu raramente uso, mas eu até uso, que são com um cinza mais. Escurão, assim, é preto com cinza escuro. E eu pensei, bom, eu até tenho roupa listrada, não assim, mas eu vou tentar, né? E eu gostei, eu achei que ficou bonito mesmo, achei que combinou com essa roupa aqui. Então eu acabei usando e achei legal. E esse brinco aqui, de moranguinho, ele é em homenagem à minha avó, que ela planta moranguinho. E aí eu achei muito fofo e o Rafa me deu esse brinco. Ele, na verdade, ele é feito artesanalmente por uma moça, que é a Van. O nome do Instagram dela é Vampir Artes. E ela é namorada de um cliente do Rafa, que é músico, enfim. E aí. Enfim, eu achei lindo esse brinquinho aqui. Ele é feito, acho que com biscuit. Bem bonito, assim, bem bonito mesmo. Então tá. Então aí eu já comentei sobre essas questões porque elas são relativamente novas, né? E aí eu me sinto um pouco mais confortável quando eu falo sobre isso. Daí a gente vai para outro assunto. Então, o assunto é lavar a louça. Eu assisti. Por que esse assunto vai ser conversado? Porque eu assisti tava assistindo uma coisa ali no Instagram. E aí apareceu um vídeo de uma moça que o marido dela é autista e ele tava lavando a louça, ele tava arrumando a louça, alguma coisa assim, e tava comentando sobre algumas coisas, de alguma necessidade que ele tinha de organização da louça suja para lavar, né? Que os pratos tinham que ficar empilhados e os maiores tinham que ficar embaixo dos menores e que em todo um cenário de organização que ele precisava que fosse feito antes dele lavar a louça, porque senão isso gerava um desconforto muito grande que até podia impedir esse processo de acontecer. E isso me fez. Isso me gerou uma vontade muito forte de conversar sobre isso, porque eu me identifiquei demais com isso. Eu sempre tive uma dificuldade grande de lavar a louça, mas eu sempre até gostei de lavar a louça. Eu gostava de ouvir música enquanto eu lavava a louça, só que assim, eu tinha essa necessidade de processos e eu tinha uma necessidade de lavar a louça com certas pausas. Então, primeiro, tá, vou lavar a louça. Ok, então o primeiro passo para lavar a louça é organizar a louça, porque normalmente era bastante coisa na pia para lavar. Aí então primeiro eu setorizava tudo: pratos pequenos com pratos pequenos, pratos maiores com maiores, talheres, faca com faca, garfo com garfo, copos para lá. Aí pegava se tivesse, normalmente tinham muitos copos ou enfim, pegava cada copo e colocava um tipo de talher. Então, num copo ficavam só facas, no outro copo ficavam só garfos, em outro copo ficavam só colheres. E se tivesse uma coisinha de colheres pequenas, eu deixava separadinho também em outro. Então, é assim que começava tudo. Aí, qual primeiro lavar? Eu normalmente começo pelos pratos, mas também muitas vezes pelos copos. Por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe que é melhor lavar os copos primeiro, porque é mais fácil de evitar que o copo fique com
gordura ou com qualquer tipo de cheiro. Então é mais legal lavar primeiro o copo e aí depois começa a lavar tudo e deixa os talheres por último, né? Só que muitas vezes eu acabo não fazendo isso, prefiro lavar o prato primeiro, não sei por quê. E aí, então... e se tem, por exemplo, panela, eu deixo as panelas bem separadonas, às vezes até coloco mesmo, deixo em cima do fogão, assim, se puder encaixar uma em cima da outra eu encaixo, e aí eu vou lavando. Antigamente eu tinha que pausar, então muitas vezes a minha mãe até brigava comigo, ou enfim, brigavam comigo achando que eu, não lavou a louça toda, não lavou a louça, eu pedi pra lavar a louça, e eu, calma, eu tô lavando a louça, porque eu precisava de tempo pra conseguir lavar toda aquela louça, eu precisava parar um pouco, então eu ia, lavava um pedaço, aí parava, aí ia fazer outra coisa, aí eu voltava, continuava lavando um pouco mais, era uma coisa assim. Hoje em dia eu não sou tanto assim. Eu já melhorei bastante. Hoje em dia eu só organizo a louça e eu consigo lavar ela de início ao fim sem precisar pausar muito. Sem precisar pausar, na verdade, até. A não ser que realmente a louça seja muito longa, aí muitas vezes eu preciso pausar um pouquinho, assim. Eu deixo alguma coisa mesmo e digo, essa aqui eu deixei, não vou lavar. Aí, mas eu consigo ir até o fim sem ficar parando como antigamente era obrigatório eu parar no meio. Muitas vezes até eu tenho um texto que eu escrevi que eu tava lavando a louça, eu parei pra escrever o texto. Aí depois eu voltei a lavar a louça. Então aí eu fazia coisas no meio desse processo de estar lavando a louça e isso gera uma confusão muito grande nas outras pessoas porque elas acham que na verdade se uma pessoa vai lavar a louça, então ela vai lavar a louça toda de uma vez. Ela não para. Hoje em dia eu consigo ser assim, como eu já pontuei. Inclusive, eu desenvolvi uma necessidade muito grande de lavar a louça. E muitas vezes isso pode ser um pouco estranho. Por exemplo, eu vou num lugar e eu quero lavar a louça lá, sabe? Eu vou na minha tia, eu quero lavar a louça. Ou eu quero, sabe, arrumar, assim. A minha tia chega e fala até que eu sou, nesse sentido, muito parecida com a minha avó, porque a minha avó chega na casa dela e vai lavar a louça, assim. Se tem louça lá na pia, a minha avó já chega lavando a louça. E ela diz que eu faço a mesma coisa que a minha avó. Eu chego e quando ela vê, eu tô lavando a louça lá, assim. E eu sou assim mesmo, se eu vou na casa da minha mãe, ou até aqui em casa também. Eu sempre quero lavar a louça e eu tive até que desaprender um pouco disso, num sentido assim de não me tornar uma pessoa meio obcecada, como se eu não lavar a louça eu sou uma inútil. Se eu não fizer isso, eu sou um lixo. Se eu não arrumar nada, eu sou um lixo. Se eu não... Sabe? Porque eu vivi coisas que me geraram essa ansiedade, esse medo de ser inútil, assim. Esse medo de ser chamada ou taxada de inútil ou de qualquer termo pejorativo, assim, termo de, relaxada. Enfim, um monte de coisa, sabe? Então, isso é uma coisa que, de certo modo, me afeta psicologicamente. Mas lavar a louça é uma coisa que me gerou, assim, uma reflexão quando eu vi esse vídeo dessa moça com esse rapaz, porque realmente é uma coisa que faz sentido pra mim, essa organização toda. E aí eu vi alguns comentários de pessoas falando, porque isso não necessariamente é rigidez cognitiva, isso não necessariamente é autismo. Não necessariamente mas quando a pessoa só consegue fazer aquilo se ela arrumar, ou quando a pessoa, por exemplo, no meu caso, mesmo que eu não vá lavar a louça, me agonia ver a louça bagunçada em cima da pia. Eu preciso arrumar a louça, mesmo que eu não vá lavar. Mesmo que outra pessoa vá lavar, eu quero arrumar a louça. Eu não gosto de ver aquele caos, me incomoda. Teve até um dia que faltou água, e aí tava um monte de louça lá na pia, tudo bagunçado, e eu fui arrumar porque eu não consegui lidar com aquilo, assim. Então é uma coisa muito... Se eu não fizesse aquilo, eu acho que eu ia
eu não ia conseguir fazer mais nada na minha vida. Eu ia ficar o tempo inteiro com aquele ruído na minha cabeça. Né? Que a louça tá bagunçada lá. Eu não ia conseguir viver com aquilo. Então, de alguma forma, esse rapaz, ele me demonstrou um aspecto meu que muitas vezes eu nem considerava rigidez, assim, eu nem achava que era alguma espécie de rigidez cognitiva. E aí eu vi isso e eu pensei, nossa, é. Claro, existe uma diferença, assim, ó, eu não cobro que ninguém organize pra mim, assim, né? Mas eu tenho uma necessidade muito grande de organizar a louça, se eu vejo. Agora, como outra pessoa vai lavar a louça, eu não sei, não, tipo, se a pessoa vai lavar a louça com tudo bagunçado, eu não vou xingar ela. Mas se ela quiser que eu lave a louça com tudo bagunçado, eu não vou conseguir. E se eu vejo uma pessoa que não consegue lavar a louça de uma forma contínua, eu não me importo, porque eu sei que muitas vezes é assim. O Rafa, por exemplo, ele não consegue lavar a louça de uma forma contínua. Ele demora, ele dá pausas também para lavar a louça. Então, de certo modo, a rigidez cognitiva que eu tenho, de alguma forma, me traz uma certa flexibilidade, porque eu olho pro outro com algum nível de humanidade que outras pessoas não olharam pra mim, porque elas preferiam me xingar dizendo que eu não tinha lavado a louça. Em vez de me perguntar se eu estava lavando a louça ainda ou não. Claro, dentro da mentalidade delas, se eu lavei a louça, se eu ia lavar a louça, então eu tinha que só sair da frente da pia quando eu terminasse tudo, né? E aí elas partiam desse princípio. Então, será que também isso não é uma espécie de rigidez cognitiva da parte do outro? De achar que o mundo gira em torno da perspectiva dele do que é lavar a louça? Ou de como que funciona lavar uma louça? Então quer dizer que se uma pessoa vai lavar uma louça, ela tem que estar na frente da pia até o fim. Ela não pode sair da frente da pia, ela tem que ficar ali. Ela não pode parar por nenhum segundo. Senão, ela é uma relaxada, ela é uma preguiçosa, ela não tá lavando a louça, ela não quis lavar. Ela não lavou a louça. Será que ela não está? E por que eu não posso dizer que eu estou lavando a louça e eu estou lavando a louça com pausas? Isso foi uma coisa que levou tempo para minha mãe entender. Claro, pode ser bem estressante para pessoas assim que precisam que tudo seja feito de uma forma continuada, sabe? Pode ser muito estressante. Por exemplo, para minha mãe, nessa época poderia ter sido, eu acho que foi muito estressante para ela me pedir para lavar a louça e eu dizer, tá bom, vou lavar a louça. E aí eu lavava primeiro só os pratos todos, aí eu saía, ficava, sei lá, meia hora, uma hora, às vezes, sem voltar ali na pia e continuava aquela louça ali, aí depois eu voltava, lavava outras coisas, aí dava uma pausa de novo, levava horas para lavar a louça. Mas eu lavava. Mas também tinham momentos em que eu simplesmente acordava pela madrugada e eu lavava a louça inteira de uma vez só, porque eu estava muito ansiosa, eu estava com um pico de energia altíssimo e eu queria fazer alguma coisa, eu não tinha nada o que fazer, porque era madrugada, e eu ia lá e lavava a louça inteira, assim. Então, também tem esse detalhe. Depende do momento da pessoa. Tem momentos em que a pessoa consegue fazer de um jeito e em outros momentos não. Por que que isso tem que ser tão criticado, né?
Às vezes também existe um processo que o outro quer empurrar para alguém uma atividade que esse outro mesmo não tá a fim de fazer e não quer fazer de jeito nenhum, e aí ele tá usando de algum poder social que ele vem a ter sobre essa pessoa para se eximir de uma responsabilidade que ele também tem para fazer alguma coisa. Não sei se ficou claro isso, mas é tipo aquela coisa assim, eu não faço algo, mas aí eu coloco pro outro que ele que não faz, sendo que eu também não faço. Né? Isso também, por exemplo, como se eu fosse cobrar daqui a pouco algum tipo de super sociabilidade de outra pessoa, sendo que eu mesma não tenho esse nível super social, assim. Nossa, porque tu não tem um monte de, sei lá, coisas pra fazer e não sei o que. E aí eu não tenho, porque eu não quero também. Aí eu cobro que a outra pessoa tenha. Não sei. O que eu quero dizer com isso tudo é que às vezes eu sinto assim que esse processo todo do lavar a louça parece pequeno, mas ali se mostra muita coisa do nível de incompreensão que a gente sofre. Tipo, só o jeito que uma pessoa vai lavar a louça pode ser um alvo de crítica muito grande. E aqui eu não. Só abrindo um parênteses aqui, eu esquece até o vídeo, porque eu não quero dar a entender como se de alguma forma eu achasse que o jeito que a moça lá, a esposa, filmou a situação tem alguma coisa errada. Não, ela só estava mostrando ali uma coisa do marido dela, que ele precisa daquele suporte ali, e aí é isso, não tem nada a ver. Mas é que eu tô trazendo à tona, assim, que essas necessidades, muitas vezes, que querendo ou não essa esposa tá sendo uma pessoa... Eu não sei muito bem, foi uma coisa muito aleatória que eu vi, mas eu tenho uma impressão de que ela é uma boa esposa que dá o suporte necessário pro marido dela, que é autista, né? Então, mas o que eu quero dizer é, olha só, né, o que ninguém enxerga aí nessa equação toda. Talvez esse rapaz dentro da condição, né, de autista, ele pode ser vítima de muitas críticas, porque ele lida com isso de uma maneira que ninguém vai entender da forma que ele entende, tanto assim, e ele que é taxado de rígido. Mas por que ele é o taxado de rígido? Só porque ele é a minoria da situação? Mas e se fosse o contrário? Existe uma rigidez coletiva, uma rigidez cognitiva coletiva, né? Que é mais forte só porque tem maior número de pessoas ao redor, e daí eles não são rígidos, porque eles são maioria. Aí os minoria que são rígidos. Eu acho que todos nós somos rígidos. Esse é o ponto central da coisa, que eu dei tantas voltas e voltas e voltas e voltas. Enfim, é isso que eu quero dizer. Que todos nós temos um jeito de fazer as coisas e a gente tem uma certa rigidez para defender esse jeito de fazer as coisas. Inclusive até de lavar uma louça. E aí, quando a gente se depara com a rigidez de outra pessoa sendo muito diferente da nossa, a gente se incomoda a tal nível que a gente acaba não conseguindo suportar aquilo. Então, no fim das contas, eu já falei isso uma vez num outro vídeo, até num outro episódio. Todos nós temos o direito de exercer a própria chatice. A questão é que a gente sempre quer
exercer esse direito e acha que o outro tem que ser parado, assim. Quando a gente fala de aceitação, de flexibilidade, de inclusão, eu sinto que isso precisa estar até nisso, assim. Até nesse processo bem besta, que parece até engraçado de conversar a respeito. Porque se a gente não respeitar isso, ou se a gente não tiver a coragem de dialogar sobre algo assim com alguém, entender como que essa pessoa quer, por exemplo, lavar uma louça, então a gente não tá disposto a realmente conviver com a pessoa. Porque a maior parte das vezes, o que mais vai acontecer ao longo da vida é lavar a louça. E fazer comida e outras coisas, assim. Se a gente não estiver disposto a dialogar sobre algo tão bobo, que na verdade não é bobo, só parece engraçado, né? Porque não parece tão sério. Mas a gente vê que é sério quando a gente se irrita com alguma coisa nesse sentido. Porque se não fosse sério, a gente nunca iria se estressar com isso. Quando isso começa a ser diferente do esperado. Então, fazer perguntas como: como que você costuma lavar a louça? Deveria ser algo mais normal. Perguntar pra alguém: como que você lava a louça? Você lava a louça? Você demora pra lavar a louça? Você lava a louça em etapas? Você precisa de tempo pra fazer isso? Ou você consegue fazer tudo de uma vez? Porque aí a gente entende como que a pessoa funciona e a gente não se frustra quando a gente vê que ela não tá funcionando de um jeito tal. Claro, ela já falou que ela que ela funciona de outro jeito, então a gente não pode ter uma expectativa que não seja aquela que ela informou. Essas conversas parecem banais, mas na verdade elas podem trazer muita clareza para a situação. E também até fazer uma pessoa não se iludir, assim, né? Eu parece, eu quero rir disso, porque imagina, é que essas conversas acontecem, mas quando a gente vai falar sobre essas conversas, a gente acha muito engraçado, parece uma piada. Tipo, eu pedi pra tal pessoa lavar a louça e aí ela lavou, não lavou. E a pessoa, mas eu tava lavando, ou eu ia lavar, ou sei lá. Ou então, não fez do jeito tal. É engraçado, mas é o que mais é o que mais acontece ao longo do dia a dia de alguém, é isso. São esses tipos de conversa sobre uma rotina conturbada, feita por expectativas que nunca vão ser supridas, mas também por conversas que nunca acontecem porque todo mundo pensa assim, não, ninguém tem que conversar sobre isso, né? Então, enfim, talvez as pessoas devessem conversar mais sobre esses costumes diários, assim, sobre essas coisas muito de rotina, porque isso pode salvar relações e pode evitar muitas frustrações na vida, né? Eu acho que a gente que é autista tem até uma certa facilidade de falar sobre isso, mas só que muitas vezes a gente é lido como ou a gente é lido como rígido demais, exigente demais, ou chato demais, ou cheio de detalhismos muito, como se a gente fosse muito preciosista. Mas na verdade a gente só tá querendo garantir que as coisas vão ser
de acordo. Tá querendo garantir a paz de alguma maneira. O que a gente pode esperar de alguém, sabe? Não tem como saber ou ter uma expectativa que não foi cogitada pela própria pessoa. Como é que eu vou ter uma expectativa que o Rafa vai aparecer aqui com alguma coisa que na minha cabeça surgiu que ele deveria aparecer aqui? Aí eu fico triste porque ele não apareceu. Mas ele nem falou que ele poderia aparecer com alguma coisa assim. Como é que eu posso ter uma expectativa que alguém vai ser capaz de lidar com uma pilha de louça inteira de uma vez só e ponto, e ela vai lavar tudo em 1 hora e ela vai lavar tudo perfeito e ela não vai parar nunca? Por que eu posso ter uma expectativa social de que sempre as pessoas vão conseguir fazer isso? Por quê? Eu não conheço essa pessoa, não sei quem ela é. Não porque se eu conhecesse, se eu soubesse, se eu tivesse perguntado, eu já não teria expectativa, caso ela, né? Então, são questões assim que ficam num mundo ali muito assim vago, né? Uma expectativa, é uma coisa vaga, é tudo muito vago. Eu sinto isso, eu sinto uma coisa muito vaga entre as pessoas nesses momentos assim. Isso é bem estressante. Porque, por exemplo, se a gente é específico, a pessoa acha que a gente é muito chato. Se a gente não é, a pessoa diz que a gente é aleatório, assim. Se a gente não faz também, aí a gente não. Se a gente não faz, aí a gente também é preguiçoso. É escorado. Se a gente faz do nosso jeito, também não serve. Por quê? Porque o nosso jeito é muito complicado. É importante se decidir nesse sentido. Não sei, talvez eu esteja me sentindo até meio esquisita nesse vídeo. Eu acho que eu tô me sentindo estranha falando sobre isso. Eu acho que talvez eu não goste de falar sobre isso. Porque parece que tá faltando alguma coisa, assim, que eu tenho que falar e eu não sei o que é. Parece que tá faltando alguma informação que eu não tô conseguindo transmitir do jeito que eu gostaria. E isso tá me estressando muito, assim. Tá me deixando muito estressada. O que eu quero dizer, no fundo, é assim, ó. Se um autista chega e fala pra alguém assim, ó, olha só, eu vou lavar a louça, mas só deixa a louça arrumada aqui pra eu lavar. Não pode. Ele é chato, ele é insuportável, ele não pode fazer isso. Porque isso é tipo, é uma coisa assim que é horrível de conviver, de lidar, né? Mas aí, pro autista conseguir lidar com o neurotípico também, que tem várias exigências, ele não poderia falar sobre isso do jeito que muitas vezes os neurotípicos falam sobre os autistas, né? Olha aqui, ó, a minha vida, ó, com o neurotípico aqui. Tendo que ser um monte de coisa que eu não consigo direito, mas eu tô tendo que aguentar, né? Sabe? Às vezes são coisas que. Não sei. Não sei. Uma coisa assim que eu fico pensativa. Uma roda de conversa entre autistas, eu vou falar do meu marido neurotípico. E eu vou falar assim. Coisas assim como se ele fosse como se fosse um peso pra mim, assim. Ah!
porque me faz lavar a louça de uma vez por todas, assim, eu tenho que ficar lavando a louça rápido o tempo inteiro, eu tenho que lavar a louça, não posso separar a louça em etapas. E ele também não organiza a louça pra mim. Por que que não pode só se entender e resolver, assim? Tipo, se eu peço pro Rafa lavar a louça, eu já sei como é que ele funciona lavando a louça. Tá tudo bem. E ele já sabe como é que eu funciono lavando a louça. Eu gosto de organizar a louça, eu gosto de lavar assim e... Hoje em dia eu até prefiro lavar tudo de uma vez, assim. Antes eu não preferia, hoje em dia, como eu já comentei, eu prefiro. Mas ele já sabe que eu sou assim, eu já sei como é que ele é. Muitas vezes eu até... eu falo assim, ó, lavei até tal parte e depois tu lava o resto lá que eu deixei lá pra ti. E tá tudo certo. Depois ele vai lá e lava. E... Assim... Se eu pedir pra ele deixar a louça de um jeito tal pra mim, pra eu poder lavar, ele vai deixar. Ele não vai achar isso ruim, ele não vai pensar assim, eu tenho que lidar com esse troço dessa rigidez cognitiva da minha esposa. Ó, meu perrengue aqui, ó, meu perrengue que eu tenho que, ó, sabe? Não sei. Eu sinto essa aura em muitos momentos, assim, quando eu vejo alguns vídeos por aí. Como foi o caso desse que eu comentei. Eu sinto uma aura meio assim, sabe? E eu não gosto disso, eu não gosto. Eu acho que isso não é uma... Não é uma boa coisa a se fazer, né? Cada pessoa tem um jeito, assim. E eu acho que se esse jeito não tá sendo violento, tá tudo bem. Então eu não acho que isso é uma exposição saudável. Esse jeito de colocar, assim, alguém na internet como se a pessoa fosse um peso, como se a pessoa fosse um problema. Então, isso me preocupou, me deixou estressada, assim, um pouco. Mas ao mesmo tempo me fez perceber algo que eu tinha ao longo da minha adolescência e tal, até hoje. Essa coisa de querer ordenar a coisa pra conseguir fazer. Porque senão eu não conseguia fazer, eu não conseguiria fazer sem arrumar, assim. Só isso. Mas o aspecto ali de como aquilo foi informado naquele vídeo ali, o jeito que eu vi, eu não gostei. Por exemplo, eu me sentiria mal se eu visse, por exemplo, o Rafa gravando um vídeo assim, meu, e eu visse a expressão dele do jeito que eu vi a expressão dessa moça, assim, uma expressão meio tipo... Sabe, uma coisa assim, meio... Sabe? Como quem não suporta mais, como quem não aguenta mais, como quem tá exausto, como quem... Tipo, como quem... Se eu visse aquilo, eu iria pensar assim, bom... se eu visse o Rafael com aquela expressão ali, eu iria pensar assim, bom, ele não me ama, né? Ele não gosta de mim, não aguenta mais conviver comigo, né? Ele não quer mais estar comigo. Porque, sério, uma expressão daquelas ali pra mim parece isso, assim. Eu ficaria pensativa, eu ficaria achando, bah, eu sou um estorvo na vida dele. Então, eu não sei qual foi a opinião desse rapaz aí a respeito disso, né? Nem vou saber, provavelmente. Mas eu tô falando só o que eu senti quando eu vi aquilo. Se fosse comigo, eu não iria gostar. Eu não iria achar legal.
Então, acho que foi por isso que eu fiquei querendo falar um pouco a respeito dessa situação. Eu até tinha chamado o Rafa para falar um pouco, mas ele disse que ele disse que ele prefere ouvir eu falar o que eu penso e ouvir eu falar coisas a respeito disso do que falar ele sobre isso, sobre como ele enxerga essas. Agora, o que eu lembro que ele comentou comigo foi que ele percebe que eu tenho rigidez em vários aspectos, que eu tenho necessidades que são bem rígidas e tal, mas que isso é uma coisa que, bom, o que vai fazer? Eu sou autista, o que eu vou fazer? Mas ele não gravaria um vídeo com uma cara assim, tipo, só porque eu expressei alguma rigidez, assim. Até porque ele também tem os aspectos rígidos dele, né? Então, isso é uma coisa a se pensar. Até que ponto a internet não tá fazendo as pessoas não tá colocando as pessoas numa noção um pouco estranha de normal eu me expor de um jeito tal, assim, e tá tudo bem. Até que ponto uma pessoa não pode olhar pro meu vídeo e pensar também isso? Eu não sei. Pensar que eu tô me expondo desnecessariamente. Pensar que eu tô fazendo algo desnecessário. Também pode, né? Então, então é isso. Eu sinto que eu vou sair desse vídeo com uma sensação muito estranha. Que é uma sensação de que eu não falei o que eu queria falar, ou de que eu não falei tudo o que eu deveria falar, ou que eu não falei exatamente do jeito que eu gostaria de ter falado. Então, talvez esse assunto volte de alguma forma. Eu só quero dizer que eu acho que a rigidez precisa ser mais compreendida. Num sentido de, tipo assim, a gente tem que compreender que não é só o autista que é rígido. Que todos temos aspectos rígidos a serem trabalhados. Tanto quem não é autista, quanto quem é autista. Que a rigidez do neurotípico também precisa ser então lida como uma rigidez que autistas possam dizer de volta: ai, rigidez neurotípica, né? Ou então, ai, rigidez do autista. Porque, sinceramente, é muito fácil eu estar num grupo maior de todos, né? E declarar assim que eu não sou rígido. Rígido é o outro que é a minoria ali da social, né? Rígido é você. Eu não sou rígido. Por quê? Ah, porque sim. Porque a maior parte das pessoas que são iguais a mim pensam como eu. Então isso aqui não é rigidez. Rigidez é tu, que não pensa como eu, que não pensa como todo mundo, que não sente como todo mundo. Ou que sente como uma parcela social diferente. Porque não é que, eu sou o diferentão, eu sou o autista diferente, ele não é todo mundo. Não é isso. E dentro do autismo, todo mundo é bem típico. É tudo muito típico. Se for olhar lá, quem me conhece for olhar lá
padrão comportamental de um autista vai ver que eu sou a mais normal de todas. Eu sou bem normalzinha pra minha condição. Sou a coisa mais comum do planeta pra quem é da minha condição. E aí, dentro desse cenário, não existe diferente. Não existe diferença. Eu não sou diferentona. Eu sou igual. Sou exatamente como manda a cartilha de um autista nível 1 de apoio. Né? Então, não é ser diferentão. É só reconhecer que as duas condições têm rigidez. Tanto a condição típica quanto a condição atípica. Né? Enfim, é um papo longo, é um papo extenso que eu acho que nunca vai acabar, que eu nunca vou conseguir realmente expressar com as palavras certas. Eu sempre vou me sentir vaga, mas eu sempre vou sentir a necessidade de falar a respeito disso em algum momento. Eu não sou muito fã de falar de autismo, porque eu não sou especialista em autismo e nem tenho autismo como um grande hiperfoco meu, apesar de ser autista, e sei que existem pessoas autistas que acabam desenvolvendo um hiperfoco muito grande na própria condição. Eu não sou essa pessoa, mas às vezes parece que eu tenho uma necessidade muito grande de falar um pouquinho sobre essas coisas. De só falar, sabe? Falar como qualquer um, como qualquer coisa, sabe? Sem ser entendida de nada, só como quem sente, como quem pensa, eu tenho que, posso falar um pouco sobre isso, posso desabafar um pouco. Eu cansei. Eu não quero mais ver vídeo de pessoas que não são autistas, casadas com autistas, que ficam fazendo coisas assim que parecem meio depreciativas, porque eu fico me colocando no lugar do autista e eu fico sentindo, tipo, eu iria me sentir um lixo. Eu iria me sentir mal. Eu não iria gostar. Eu não iria gostar de ver um vídeo assim. Então eu não quero ver gente fazendo isso com outros autistas. É meio que isso só que eu queria colocar assim. A gente não é a gente não é um bichinho, assim, uma coisa, assim, que os outros podem só botar, assim, expor, ó, sabe? Ó, tá fazendo isso aqui, como se fosse um cachorrinho ali, estraçalhando o sofá, daí tu filma e fala, ó, aqui, ó, ai, meu Ai, meu Deus, olha ali o que ele tá fazendo com as minhas coisas. Mas eu amo ele, é meu cachorrinho lindo que eu amo. Aí, sabe? A gente não é um cachorro, a gente não é um bichinho. Nós somos seres pensantes, assim como quem decidiu conviver com a gente. E se fosse do outro lado? Se fosse o outro lado da moeda, se fosse o autista fazendo isso, será que o neurotípico ia gostar? Será que o neurotípico não ia se sentir exposto? Dizer, por que tu tá fazendo isso comigo? Tá me expondo? Tu não gosta mais de mim? Tu não quer estar comigo? Sei lá o quê, sabe? Então eu sinto uma falta, às vezes, de noção nesse sentido de que, assim, não é só porque o teu cônjuge é autista que tu pode ficar fazendo isso aí. Claro que o cônjuge pode. Eu tô falando de mim, né? E eu estou tomando uma dor que é muito assim que eu vejo, eu não gosto, sabe? Talvez a pessoa em si não tão nem aí, não tá nem aí, tá tudo bem, sei lá, dane-se, né? Mas eu não iria gostar de ver isso aí. Eu não iria gostar de que fizessem isso comigo. Então eu fico meio pensativa, assim, sobre isso. Quando eu falo sobre as coisas que eu tenho, assim, ou que o Rafa fala até, é tudo muito assim, eu sinto uma aura diferente, porque eu nunca vi o Rafa fazendo, assim, sei lá, uma cara depreciativa. Sempre ele fez uma coisa assim, ele preocupado comigo, assim, né? Só querendo me ajudar, querendo fazer eu ficar bem, me ajudar a ficar melhor. Mas nunca uma aura assim de alguém que, tipo,
uma cara assim, sabe? Eu não achei legal. Não gostei daquilo ali. Se fosse o contrário, assim, como eu comentei, eu iria, sei lá, iria separar, assim. Tô repetitiva, né? Tô repetindo o assunto várias vezes, é que eu tô indignada. Tô repetindo várias vezes a mesma coisa em looping, né? Eu sei. Tá bom, desculpa. Mas, mas eu não sei, ficou isso na minha cabeça, assim, esse ruído na minha cabeça. Bom, mas é isso, sabe? Então, enfim. Sobre a rotina, o jeito que as pessoas fazem as atividades, é importante saber isso aí. O Rafa, por exemplo, ele que coloca a roupa pra lavar. Eu não gosto muito do jeito que ele se organiza pra lavar a roupa, num sentido assim, às vezes ele demora bastante pra chegar até o ponto em que ele coloca a roupa na máquina e coloca lá e aperta o botãozinho, sabe? Mas ele faz muito bem feito, assim, ele é muito bom nisso, assim, muito bom mesmo. Às vezes eu tenho que falar pra ele assim só, Rafa, vamos lá, vamos, já colocou? Aí ele lembra, ele vai lá e faz, né? O Rafa tem déficit de atenção. Então aí, mas eu entendo ele, talvez porque eu também tenho essas questões, né? Então, autismo com déficit de atenção. Então, eu entendo ele, assim, nesse sentido. E ele me entende no meu. Então, mas entende que é uma coisa que foi uma construção. Em nenhum momento eu vou gravar um vídeo onde eu exponho isso nele e fico fazendo careta, cara feia, assim. Sei lá. Acho que é só uma questão minha, uma questão eu. Eu sou assim, eu tenho que entender que nem todo mundo se importa com isso. Que talvez até seja uma questão combinada entre o casal, que daqui a pouco eles ganham dinheiro assim, eles gostam de fazer isso. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem essas coisas também. As pessoas fazem as coisas só porque dá dinheiro, dá view, dá ibope, e aí elas gostam disso. Pode ser também. Mas enfim. Então, acho que eu vou me contentar em não saber. E é isso. Então, a gente se vê em outro momento.